Evangelho de Lucas, capítulo 19, uma história conhecida aqui pelos, acredito que por todos, desse personagem bíblico da cidade de Jericó, de pequena estatura, que Deus fez uma grande obra. O nome dele é Zaqueu. Vamos ler a partir do verso 1, todo mundo abriu? Quem abriu, diga um amém aí para eu saber, amém? Diz assim a palavra do Senhor: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Eu estou lendo na NVI, tá, irmãos? Havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Verso 4: assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Verso 6: então Zaqueu desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Jesus se hospedou na casa de um pecador? 8: mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Verso 9: Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Glória a Deus. Levanta a sua mão comigo, diz assim: pois o Filho do Homem, levanta a sua mão e diz: pois o Senhor Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido. Glória a Deus, amém? Bom, a Bíblia fala sobre esse personagem, esse homem chamado Zaqueu. A Bíblia só trata dele aqui no texto de Lucas capítulo 19. Zaqueu, a Bíblia diz que era um homem muito rico da cidade de Jericó. Ele tinha um cargo público, ele era publicano, não só publicano, a Bíblia diz que ele era chefe dos publicanos. Os publicanos eram judeus que eram contratados pelo Império Romano para, entre outras coisas, e o mais importante, o principal, cobrar taxas e impostos. Os publicanos eram tratados pelos demais judeus como traidores. Os fariseus pregavam constantemente contra os publicanos, porque os publicanos, eles eram judeus que serviam a força invasora, que serviam Roma, e geralmente eram tidos como desonestos, como corruptos, até porque eram mesmo. A maioria tinha um passado de corrupção, de erros. A Bíblia conta sobre outro publicano na Bíblia, Mateus. No caso de Mateus ou Levi, não fala que ele tinha não dá a entender que ele tinha uma vida errada, que ele tinha um trabalho de publicano, e Jesus o convoca para ser um dos discípulos, e a Bíblia diz que Mateus abandona a sua profissão de ser publicano e se torna um dos 12 discípulos de Jesus. Outro é esse Zaqueu, só que aqui dá a entender que Zaqueu tinha uma vida errada, ficou muito rico através de corrupção. Era fácil, porque não tinha toda essa estrutura que tem hoje, de informática, de contas bancárias. Então era o que ele escrevia no papelzinho, passava para Roma. Então ele desviava dinheiro, era muito normal isso aí. Mas aí aconteceu algo. Jesus estava passando por Jericó. Quando você estuda o texto do capítulo 19, você percebe que Jesus estava de passagem em Jericó. Ele estava indo em direção a Jerusalém. Logo depois ia ter a entrada triunfal. Ele ia entrar na cidade montado no jumentinho, ia acontecer toda aquela entrada triunfal, e Jesus já ia para passar os seus últimos dias ali em Jerusalém. Ele estava de passagem em Jericó. Jericó era a cidade maior, tinha outras vilazinhas perto de Jerusalém, mas era a maior cidade próxima de Jerusalém. Geralmente quem vinha da Galileia tinha que passar por Jericó, passava ali por Jericó para descansar, para se alimentar, para dormir, para continuar a viagem até Jerusalém.
e Jesus estava passando. E a Bíblia conta que Zaqueu, esse homem odiado pelos seus patrícios, esse homem traidor, esse homem corrupto, esse homem pecador, esse homem de baixa estatura, quer conhecer a Jesus, quer aprender mais de Jesus. Ele tinha ouvido falar desse personagem que estava revolucionando toda a Judéia, chamado Jesus de Nazaré, o Galileu, o Nazareno, o filho de José e Maria. Ele tinha ouvido falar desse homem, ele tinha ouvido falar das curas, ele tinha ouvido falar das ressurreições, ele tinha ouvido falar que esse homem talvez tinha andado nas águas, ele tinha ouvido falar que pessoas estavam sendo cegos, estavam voltando a ver, coxos estavam andando. Ele tinha ouvido falar que ele tinha uma palavra, que ele pregava com autoridade e mexia com as pessoas, e ele falou: eu quero conhecer esse homem. Eu quero ter a revelação de quem é esse homem, eu quero aprender mais sobre esse homem. Então, ele fica sabendo que Jesus estava passando na cidade dele, ele quer vê-lo, mas a multidão, porque Zaqueu tinha baixa estatura, a multidão estava muito grande em volta dele, era um grupo de muitas pessoas, e ele, por ser baixinho, não conseguia ver Jesus que estava passando, e aquela multidão toda diante dele. Eu aprendo duas coisas com isso. Primeiro, a estatura física de Zaqueu não era nada comparada à estatura moral dele. Ele era um nanico, moralmente falando. Há pessoas de baixa estatura, mas tem grande estatura moral, ética. Zaqueu não. Zaqueu era totalmente depreciado em todos os sentidos, e o tamanho dele é uma representação disso. Mas Zaqueu ouviu falar de Jesus, mas a multidão impedia ele de conhecer Jesus. Irmãos, é impressionante como a gente encontra textos no Evangelho onde a Bíblia relata que multidões impedem as pessoas de terem um contato com Jesus, que multidões impedem a pessoa de ser curada, que multidões impedem a pessoa de tocar nas vestes de Jesus, que multidões impedem a pessoa de ter um contato com Jesus. É algo para a gente aprender. As multidões sempre vão tentar nos impedir de ter acesso a Jesus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? As multidões sempre vão impedir a gente de ter acesso a Jesus. Eu vou dar 3 exemplos de multidões bem rápido. Primeiro, pessoas que não têm a mesma fé, pessoas que não creem igual a gente, pessoas que têm outros pensamentos, pessoas que são influenciadas pelo mal, pessoas que são influenciadas pelo inferno. Elas vão fazer de tudo para impedir você de conhecer a Jesus, de ter acesso a Jesus. Vão fazer propostas, vão tentar te convencer de outros caminhos, vão tentar zoar da tua fé, zombar da sua crença, vão fazer de tudo para fazer você não chegar perto de Jesus. A segunda multidão que eu entendo aqui é o que a Bíblia revela, as preocupações da vida. Às vezes a sua multidão não são pessoas, você consegue discernir pessoas, você consegue afastar pessoas, mas você está tão cheio de preocupação com a vida, tão cheio de ansiedade, tão cheio de problema, tão cheio de boletos vencendo, tão cheio de dúvidas, tão cheio de questionamento, preocupações da vida, que essa multidão impede você de conhecer a Jesus. Vocês estão entendendo? Terceira multidão, multidão de pecados. Sem santidade ninguém verá a Deus, sem santidade não tem como conhecer a Deus. Tem muita gente que tem uma multidão de pecados que impede você de ver, de enxergar, de sentir, de tocar, de ouvir quem é Jesus. E a Bíblia fala: onde abundou o pecado, onde tinha uma multidão de pecado, onde tinha uma multidão de falhas, onde tinha uma multidão de erros, superabundou a graça de Deus. Mas são multidões. Zaqueu tinha essa multidão, então Zaqueu pensou o seguinte: eu vou correr na frente. A Bíblia diz que ele corre na frente. Tem uma árvore lá, uma figueira, né? Bem grande ali, uma figueira brava. Essa expressão quer dizer uma árvore grande, uma figueira grande. Vou subir nela, porque quando Jesus passar, ele corre na frente. Ele está aqui, a multidão está aqui, ele corre lá na frente, porque quando Jesus passar, vou estar na figueira, eu vou ver ele. Eu aprendo outra coisa aqui. Se a gente quer conhecer Jesus, nós precisamos subir em lugares mais altos.
da nossa vida espiritual, da nossa profundidade das coisas de Deus, o nosso conhecimento bíblico. Nós precisamos subir em lugares mais altos. Zaqueu sabia disso, ele corre na frente, ele toma a iniciativa. Você precisa tomar a iniciativa de conhecer a Jesus, você precisa correr na frente, você precisa tomar essa iniciativa de ler mais a palavra de Deus, de buscar mais a Deus em oração, de participar mais das reuniões, de fazer um discipulado, de participar das campanhas, de aprender mais sobre Jesus. Você precisa fazer como Zaqueu fez, tomar essa iniciativa e subir em lugares mais altos, subir o seu nível de consagração, subir o seu nível de busca de Deus, acordar mais cedo para orar, tirar seu tempo de jejum e oração de verdade, ter um tempo dedicado à intimidade com Deus. Zaqueu entendeu isso, então ele corre na frente e sobe o lugar mais alto. Enquanto você estiver pegando um outro texto que eu gosto muito, da pesca maravilhosa, a Bíblia diz que Jesus manda Pedro aonde as águas são mais fundas, porque no raso, irmão, ninguém consegue nada, mas se você quer multiplicação da tua vida, você precisa ir aonde as águas são mais fundas. Quem está comigo aqui, irmãos? Suba mais alto. Deixa eu te dar uma palavra de Deus para você hoje. Suba mais alto na sua vida de oração, suba mais alto na sua vida de leitura da palavra de Deus, de estudo da palavra de Deus, suba mais alto na sua consagração e dedicação das coisas do Senhor, suba mais alto nos eventos da igreja, suba mais alto na busca de Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? Então Zaqueu sobe naquela árvore, e ele estava esperando Jesus passar, e Jesus estava só de passagem. Mas Jesus tinha um encontro marcado com Zaqueu. Zaqueu não sabia disso, mas Jesus sabia. Jesus sabia que havia uma escolha. Jesus tinha ciência daquele rapaz, daquele homem, não sei, a Bíblia não fala se ele era jovem ou mais velho, fala que era um homem. Jesus sabia que tinha aquele homem chamado Zaqueu, cheio de erro, de pecado, de falha, e ele sabia que tinha um encontro marcado com ele naquela passagem por Jericó. E a Bíblia diz que Jesus, passando aquele tropel de multidão junto, Jesus para na frente da árvore. Quando Jesus tem um encontro marcado com a gente, Ele para diante da gente. Quando Jesus tem um encontro marcado conosco, com você, não adianta fugir, Ele para diante de você. Ele para na árvore que você estiver subido. Quando Jesus marca de transformar a sua vida, Ele vai encontrar com você e vai transformar a sua vida. Quando Jesus marca de fazer uma obra na sua casa, no seu casamento, na sua família, Ele vai fazer essa obra. Ele está diante de Zaqueu, Ele para, Ele olha para cima. Talvez aquelas pessoas daquela multidão ali olharam: olha lá o nanico, olha o baixinho. Começaram a zoar de Zaqueu. Zaqueu teve que subir essa árvore para ver Jesus. Quem ele pensa que ele é? Está vendo? Rico, bandido, sem vergonha. Usaram todo tipo de expressão negativa, pejorativa. E Jesus para, dá uma olhada. Meu irmão, não tem multidão que impede Jesus de fazer uma obra na vida daquele que Ele quer fazer a obra. Jesus para, olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa, eu quero me hospedar na tua casa. Agora percebam, Jesus estava de passagem em Jericó, ele encontra com Zaqueu, e nesse encontro ele diz assim: eu quero me hospedar na tua casa, eu quero entrar na sua casa, eu quero entrar na sua família. Vocês estão comigo, irmãos, o que eu estou querendo dizer? Desce depressa, porque eu vou entrar na tua casa. É maravilhoso a gente ver como é que Jesus mexia com a natureza humana. É maravilhoso a gente ver como Jesus mexia com a política social da época. É maravilhoso a gente ver como Jesus mexia com as opiniões populares. Eu acho que Jesus tinha até um pouquinho de humor, sabe, irmãos? Tinha um senso de humor muito grande.
todo mundo vendo lá, aquela multidão toda, achando, e todo mundo querendo tocar em Jesus e ouvir a palavra dele, e aí a pessoa talvez pensava assim: se Jesus for hospedar aqui, ele vai ficar na casa do sumo sacerdote. Se Jesus for ficar aqui, ele vai ficar na casa daquele cristão convicto. Se Jesus ficar aqui, ele vai ficar na casa daquele discípulo, igual o Lázaro. Quando Jesus vai em Betânia, ele fica na casa de Lázaro, então ele vai procurar um lugar aqui, que é da mesma forma. E Jesus quer ficar na casa de Zaqueu. Vocês estão... Eu quero que você entenda. Vai para lá comigo, irmãos. Imagina você lá em Jericó, vendo essa cena. Zaqueu, desce daí. Eu não me importo que você é pecador, eu não me importo que você é corrupto, eu não me importo que você aprontou todas, eu não importo que você é um nanico moral, eu não me importo com o seu passado, eu não me importo com as suas traições, eu não me importo com suas falhas, eu não me importo com seus pecados. Eu quero fazer uma obra na tua vida, eu quero entrar na sua casa, eu quero modificar a sua família, eu quero levar salvação para você. Desce depressa, e a Bíblia diz que ele desce depressa. Irmãos, quando Jesus encontra conosco, nós temos que ir rápido. Quando Jesus nos chama, nós temos que obedecer rápido. Pastor Jack Schizler falava uma coisa nas pregações dele, ele falava que obediência atrasada é desobediência. Vou repetir, Jack Schizler: obediência atrasada é desobediência. Zaqueu, desce depressa, porque eu quero entrar na tua casa, eu quero ficar hospedado na tua casa. Ele desce correndo, ele recebe Jesus, e ele serve um jantar para Jesus, e Jesus senta com ele. Eu imagino Jesus sorrindo, eu imagino Jesus conversando, eu imagino Jesus comendo, e os discípulos dele comendo. Não era uma casa qualquer, era uma casa de um rico, a comida devia estar boa. E a Bíblia diz aqui no verso 7, que uma multidão ficava de fora. Poxa, Jesus está na casa de um pecador. Irmãos, graças a Deus que Jesus entra na casa de pecadores, porque senão ele não entrava na nossa casa. Quem está me entendendo aqui? Deixa eu ver quem está comigo aqui. E quando eles falam, agora eu quero que você entenda algo aqui, que isso aqui é fundamental. A Bíblia diz, no verso 8, Zaqueu se levanta e fala para o Senhor. E ele começa dizendo aqui, na NVI: olha, Senhor. Ele começa declarando: Jesus, Tu és meu Senhor. Essa expressão é muito forte, meu irmão, porque alguém chamar o outro de Senhor, na expressão do original, que é a referência que tinha para Deus naquela época, é porque estava reconhecendo o senhorio dele. Escuta, Zaqueu estava de fato tendo uma conversão genuína aqui. Ele olha para Jesus e fala: olha, Senhor, se eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais, e eu vou pegar todos os meus bens, vou dividir pela metade e vou dar para quem precisa. Presta atenção, irmãos, você não vai achar que nenhum texto, porque não tem Jesus mandando Zaqueu fazer isso. Vocês estão entendendo? Você não vai achar aqui um texto, o Espírito Santo, descrito aqui que o Espírito Santo falou no ouvido de Zaqueu: Zaqueu, levanta e devolve as 4 vezes mais, do jeito que a lei vigente manda. Se você roubou alguém, você tem que devolver, naquela época, 4 vezes mais aquilo que a pessoa roubou. Você vai fazer o que a lei manda. Não, ele tomou a iniciativa, ele estava arrependido. Arrependimento, a iniciativa é de quem errou. Tem muita gente que Deus quer fazer uma obra na vida dele, que Deus quer levá-lo para lugares altos, que Deus quer fazê-lo prosperar, que Deus quer fazê-lo ser um vitorioso, que Deus quer usá-lo como instrumento do reino, como instrumento do evangelho, mas não faz porque ele não se arrepende, não faz porque o pecado está dominando ele, não faz porque ele não confessa o pecado. E a Bíblia diz que o pecado não confessado vai apodrecendo os ossos. Não é uma coisa só natural, tem a ver com força. Toma o vigor, toma a força espiritual, toma a vontade de guerrear, toma a vontade de orar. O pecado vai dominando, vai destruindo a pessoa, até que gera morte nela.
O arrependimento faz a pessoa se levantar, o arrependimento faz a pessoa se levantar diante do Senhor e dizer: Jesus, Tu és meu Senhor, por isso eu vou corrigir a minha vida. Eu quero te chamar hoje a fazer a mesma coisa, eu quero te chamar hoje a se levantar na sua família, a se levantar na sua casa, a se levantar nos seus negócios, a se levantar na sua vida pessoal e dizer: Senhor, Tu és Senhor da minha vida, o que está de errado eu vou corrigir, o que eu preciso mudar eu vou mudar, o que eu preciso transformar eu vou transformar, porque o Senhor é Senhor da minha vida. Zaqueu fez isso. Aquela turma estava zombando, aquela turma estava zoando com ele, mas Jesus só foi para a casa dele levar a salvação. E quando Jesus fez a obra na vida dele, ele se arrependeu. E aí Jesus fala assim, no verso 29, verso 9, Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa. Você veja que Jesus está falando para a família de Zaqueu, não falou só para Zaqueu. Zaqueu provavelmente era casado, tinha filhos, se fosse mais velho tinha até netos. Jesus falou: hoje houve salvação para essa casa. Irmãos, escuta, mãe, pai, toma iniciativa, se arrepende por toda a sua casa, se arrepende por toda a sua família. Filho, se arrepende pelo seu pai, toma iniciativa, porque Jesus vai dizer, não vai dizer só que houve salvação para você, vai dizer que houve salvação para toda a sua família, para toda a sua casa. A obra de Jesus nunca é incompleta, a obra de Jesus é completa. Ele não quer apenas restaurar você ou salvar você, Ele quer restaurar toda a sua família, toda a sua casa. Ele quer restaurar o seu casamento, Ele quer salvar os seus filhos, Ele quer salvar os seus netos, Ele quer salvar o seu cônjuge. A obra de Jesus sempre é completa, não é incompleta. Hoje houve salvação para essa casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois Jesus, o Filho do homem, veio buscar e salvar o que estava perdido. Sabe, irmãos, a Bíblia não fala muito mais sobre, aliás, não fala mais nada sobre Zaqueu. Mas se a gente for atrás da história da igreja primitiva, Inácio de Antioquia, um dos pais da igreja, ele escreveu um livro uns textos chamado Constituição Apostólica. Ele fala que Zaqueu foi o primeiro bispo da igreja de Cesareia Marítima. O líder principal da igreja naquela época tinha o título de bispo. Tinha os bispos, os presbíteros e os diáconos. Cada igreja tinha um bispo. Quem fundou a igreja, segundo Inácio de Antioquia, foi Zaqueu, o bispo Zaqueu. Porque ele deixou Jesus entrar na casa dele, porque ele correu e subiu numa árvore para ver Jesus, porque ele não deixou a multidão impedir ele de chegar perto de Jesus. Ele se tornou um grande homem de Deus. Escuta aqui, meu irmão, escuta aqui, minha irmã. É o que Deus quer fazer contigo, é o que Deus quer fazer com a tua família. A gente escuta falar do Gadareno, né, do endemoniado de Gadara, o Gadareno, que eles tentavam prendê-lo com correntes, porque até as correntes não davam conta, e ele ficava nu, totalmente dominado por aqueles demônios, por aquela legião de demônios, e ficava totalmente isolado. E Jesus atravessa uma tempestade, chega em Gadara, ele corre na direção de Jesus, o demônio cai de joelho. Esse texto é maravilhoso, o demônio cai de joelho diante de Jesus. Já leu esse texto? Repara, o demônio cai de joelho diante de Jesus, porque é o demônio que está tomando conta do Gadareno. Ele cai de joelho, ele adora Jesus. A Bíblia fala que ele adora Jesus, e depois ele fala: o que eu tenho contigo, Jesus de Nazaré? E Jesus expulsa. E a gente sempre escuta essa história do Gadareno, não é? Quem já ouviu essa história? Todo mundo, né? Está na Bíblia.
a gente esquece que ele foi o primeiro missionário em Decápolis. Quando o povo da cidade saiu, já não viu ele acorrentado, já não viu ele nu, já não viu ele com barba e cabelo estranhado, já viu ele em perfeito juízo. Provavelmente um dos discípulos de Jesus, por ordem de Jesus, cortou a barba, cortou o cabelo, deu uma roupa para ele. Ele tinha tomado banho, ele estava totalmente consciente de todas as coisas, e o povo assustou ao vê-lo daquele jeito. E aí Jesus, quando o povo pede para Jesus ir embora, Jesus entra no barco, ele vai na direção de Jesus, fala: Jesus, eu quero ir contigo, deixa eu te seguir. Jesus: não, vai para a tua casa, deixa a tua família ver o que eu fiz com você, e anuncia para todos o que eu fiz na tua vida. Aquele endemoniado de Gadara se tornou um grande pregador do evangelho daquela região. A mulher samaritana que teve 5 maridos, já estava no 6º homem, lembra disso? Jesus encontrou com ela, falou assim: se você beber da minha água, você nunca mais terá sede. Lembra disso, irmãos? Não condenou ela, só foi lá e libertou ela. Não disse para ela: volta para o primeiro marido. Não, ele não quer, então volta para o segundo. Não falou nada disso. Jesus falou: vamos botar uma pá de cal aqui, eu vou transformar a tua vida, eu vou restaurar a tua vida. A partir de hoje, eu estou entrando na tua vida, você vai beber da minha água. Você lembra dessa história? O que a Bíblia diz que aquela mulher fez? Ela foi para a cidade dela, anunciou sobre Jesus para todas as pessoas, e todas as pessoas se renderam a Jesus por causa daquela mulher. Deixa Jesus entrar na sua casa, deixa Ele dar a água da vida para você, deixa Ele batizar a tua família na água da vida que vem dEle, e seu filho vai ser um grande homem de Deus, sua filha vai ser uma grande mulher de Deus, você, pai, vai ser um grande sacerdote, você, mãe, vai ser uma grande edificadora da casa de Deus, sim. Da mesma forma que Ele fez com Zaqueu, Ele quer fazer na tua vida. Você crê nisso?